Muscle. Olá, que bom mais uma vez a gente se encontrar aqui no canal No Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora para você que está aí conhecer de fora para dentro. A gente sempre trazendo pessoas interessantes do mundo da comunicação, seja de rádio, seja de televisão, seja do mundo das palestras, seja do mercado corporativo de comunicação. Então você já está acostumado a ver pessoas que curtem e gostam de comunicação. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer a Débora Espadoto. A Débora, ela criou, né, uma plataforma de comunicação que eu digo que é muito bem ligada à área de comunicação, que é rádio, que é o Livros Mágicos. Mas a Débora, ela tem profissionalmente uma ligação muito forte com o mercado corporativo, já teve experiências fora do Brasil, morou na Tailândia, morou nos Estados Unidos, morou na China. Olha, tem assim uma vivência muito legal, muito interessante para compartilhar com você que gosta de rádio, que gosta de televisão, que gosta de livro. É muito bom ter você aqui, Débora. Que bacana, que gostoso estar batendo um papo com você aqui. Conta pra gente o que trouxe você para esse mundo corporativo. Vamos começar primeiro, a tua formação acadêmica e profissional. Certo. Ciro, obrigada por esse espaço, por esse momento. É um prazer para mim estar aqui visitando São Paulo, estar aqui visitando a Rádio Oficina, ter o prazer de estar nesse estúdio falando com você. É uma honra. Muito obrigada. Mas sim, eu sou, na verdade, de formação, eu sou professora, né? Desde sempre eu já sentia assim, vontade de passar alguma mensagem, de ensinar alguma coisa, de deixar as pessoas com alguma coisinha, né? E então fiz magistério, depois fiz letras, português e inglês. E foi o inglês justamente que me abriu as portas para o mundo, né? Então foi quando meu pai, né? Lá meus 15 anos, vai fazer inglês. E eu, ai pai, não quero, né? E ele forçou, né? E foi a melhor coisa que ele fez. Porque foi o que abriu as portas para a minha profissão hoje, para o que eu faço lá fora. E eu hoje moro nas Filipinas, me mudando para o Vietnã. Eu falei rádio, Tailândia. Não, Filipinas, desculpa. Filipinas, não tem problema não, que lá, né, na Ásia é tudo pertinho. Tudo pertinho. Moro nas Filipinas, já tem 3 anos e meio. E antes morei na China, morei nos Estados Unidos, morei na Itália. E agora vou para o Vietnã. Uma nova aventura. Ainda bem que não está em guerra, né? Já faz tempo. Logo eu pensei, ai, para onde que eu vou, né? Saio de uma pandemia, vou ir para a guerra? Como assim? Mas não. Isso ficou enraizado na cultura do mundo, né? Uma guerra que se estendeu durante tantos anos. Os Estados Unidos teve que sair com o rabo no meio das pernas por causa da valentia dos Vietcongs, né? Uns soldados que, enfim... Foi um período negro da história, depois da Segunda Guerra Mundial. E marcante, porque até hoje a gente lembra, né? Tem até música. Sim, sim. E para lá que eu vou. Vamos continuar as minhas aventuras por aí. Mas hoje, atualmente, eu trabalho com uma empresa suíça, uma multinacional que está baseada nas Filipinas, a fábrica de doces suíços, chocolates suíços, sobremesas suíços de alto nível. Então, a empresa vende só assim para resorts, hotéis 5 estrelas, eventos grandiosos, Oscar. Sim. Para lá que vai o produto, né? Para esses lugares. E essa empresa está aí há 30 anos e eu estou com eles há 6. Sim. Fui começar com eles na China, né? E devido à a língua, né? Devido a falar inglês. Muito bom, muito então, legal. Então, o inglês eu sempre digo, né? Aprenda uma nova língua, porque isso te leva para o mundo, né? Te dá possibilidades. Muito bom. Você tem agora, a gente falou um pouquinho do teu lado profissional, que dá justamente a sustentabilidade para você poder ir para o lado mais espiritualizado, que eu acho muito bacana. Eu conheci a Débora nas redes sociais e me chamou muito a atenção o projeto Livros Mágicos, que a Débora ela lê e interpreta os livros. E os meus primeiros contatos com você, lembra, era para te parabenizar, parabéns, eu acho que você
mesmo não sendo ligada à área de rádio? Porque você falou, não, eu não sou ligado à rádio. Eu achei até que você tivesse assim algum pezinho dentro da mídia, mas é uma coisa que flui natural, muito bacana. Conta um pouquinho desse projeto, o que é o Livros Mágicos? Bom, Ciro, eu sou muito feliz de ser a voz dos livros mágicos, como falam, né? Esse projeto começou muito despretensiosamente, nem era um projeto, aquelas dificuldades da vida, né? Que vem nos abrir as portas. Eu sempre digo, né? O despertador. Despertar a dor traz um monte de coisa, né? Estava eu trabalhando com esta empresa logo no início, 6 anos atrás, sozinha na China. Eu era gerente nacional de vendas da minha empresa lá, né? E o meu trabalho simplesmente era viajar e visitar os clientes em cada cidade da China. Então, eu não tinha uma base. Eu ficava voando de cidades em cidade. A cada semana eu estava num lugar diferente. Era uma semana em Xangai, uma semana em Pequim, uma semana em Dongguan, uma semana em Wuhan. Lá de onde veio o vírus, eu visitei, né? Então eu ficava passeando pela China. Só que o chinês, eles têm uma cultura muito diferente da gente, né? E você sozinha, tem estrangeiro? Tem, mas eu não dava tempo de eu fazer laços com ninguém. Então fui ficando muito sozinha e me dando conta que eu sempre fui muito independente, mas lá eu comecei a ter saudade de dar um abraço, de ter uma conversa. Eu comecei a me sentir muito solitária. E aí eu fui para os livros, né? E estava também enfrentando uma separação naquele momento do meu ex-marido. E aí eu falei, eu preciso de ajuda. Mas como, né? Se também tem o fuso horário trocado. Quando era de tarde para mim, o pessoal estava dormindo, né? Era sábado de tarde e eu passando trabalho lá sozinha, né? Eu ia ler. E aí eu comecei a me apaixonar tanto pelas leituras que eu compartilhava com uma amiga, né? Eu falei, olha, você tem que ouvir isso, né? E aí ela compartilhava em grupos de física quântica que ela estava e o pessoal gostou, pediu para continuar ouvindo o livro e pediu mais um livro. Vamos criar um grupo para os teus livros. E assim, foi sem eu sentir. Quando eu vi, já tinha mais de 20 grupos de WhatsApp repassando os livros, os que eu estava lendo. Depois veio o Telegram, depois uma voluntária disse, precisamos colocar no YouTube. Falei, tá. E aí as pessoas colocam e colocam no Spotify. Foi se criando sem eu fazer força. Eu só leio os livros até hoje para mim e as pessoas se beneficiam. Então, hoje está disponível no Spotify gratuitamente, no YouTube gratuitamente. Eu gosto de dizer que eu nunca vou cobrar os livros mágicos, porque eles mais me pagam, me ajudam, né, de outra forma, do que eu dou alguma coisa. Eu sempre digo isso, né? A gente que trabalha em rádio, eu sempre procuro dar ao rádio e ele sempre me devolve muito mais. O que dar ao rádio? Livros publicados, essas pesquisas que a gente desenvolveu, um curso de formação que a gente desenvolve em São Paulo, que é a Rádio Oficina. Então a gente recebe do rádio muito mais do que a gente consegue devolver, né? Isso é bem legal. Eu sou apaixonada e muito grata, né? Eu penso, obrigada, Deus, universo, por essa oportunidade. Porque as pessoas me agradecem tanto. E eu penso, gente, eu só estou lendo um livro que nem meu não é, né? Exatamente. Mas pelo menos fica acessível para muita gente. Então eu fico muito contente. Você falou um negócio muito legal, que eu sou muito fã desses temas. O que a física quântica tem em relação à comunicação humana? Existe alguma vertente assim que mostra que se você desenvolver técnicas mais apuradas, mais sensíveis de comunicação, você consegue chegar de forma mais efetiva para as pessoas? Ciro, essa pergunta é linda, né? Já me vem toda a resposta assim no coração, né? Porque tudo é energia. E a física quântica fala disso, né? Tudo é energia. A gente aqui conversando, o que eu estou pensando está aqui emaranhado, né? Energético aqui em cima, né? Legal. E a nossa energia do coração, ela é 5 milhões de vezes mais forte do que a nossa energia da mente, né? Então, quando a gente foca muito a mente, maravilha. Mas quando a gente usa o coração,
expande muito mais. Então, acho que essa questão da comunicação, quando a gente fala com o coração, é quando toca muito mais gente e o coração das pessoas. E isso eu estou falando de uma forma muito simples, mas isso é mais física quântica do que a gente possa compreender, né? É energético, porque vem daqui. Então, quando você está fazendo uma coisa que você ama, automaticamente aquela energia voa. Entendi, Né? que legal. Você sabe que tem uma relação muito interessante da comunicação humana com a radiofrequência. Os nossos pensamentos têm também uma forma de radiofrequência e eles chegam à esfera não da física de Galileu Galilei, a física de Isaac Newton, que existe o cálculo pela matéria, pela energia, mas é uma energia tão pequena e tão concentrada que entra dentro do universo da física quântica. O pensamento, ele produz uma energia tão pequena que ele não pode ser medido pelas medidas naturais da física, e sim pela física quântica, se chama quartz. Por exemplo, nós aqui como seres humanos, nós não temos a habilidade de chegar e eu poder entender o que você está pensando agora. E nós não temos, pelo menos, desenvolvido essa capacidade. Mas é tão interessante a gente analisar isso. Você sabe que em 1959, os russos lançam ao espaço o primeiro homem, que era Yuri Gagarin. E esse astronauta, juntamente com toda a nação russa, tinham uma grande dúvida. Eles não sabiam se, quando ele ultrapassasse a atmosfera, lá as ondas de rádio se propagariam. Ou seja, o foguete, a cápsula que o levava para o espaço, perderia contato com a Terra e ele seria jogado o universo adentro. E ele foi ali com aquela missão de não saber se ele podia voltar. E aí, quando ultrapassou, entra no vácuo do espaço, dá alguns segundos assim de espera que eram agonizantes, tanto para o Kremlin, na Rússia, como para o Yuri Gagarin, ele consegue conversar. Ou seja, se descobria ali, naquele ano, naquele momento, o homem descobria que no espaço também as ondas de rádio se propagam. E, Débora, a primeira coisa que ele falou assim, a Terra é azul, como os olhos da minha mãe. Que lindo, né? Você vê, então isso mostra exatamente como é que as coisas se propagam no universo. Você tem o quartz, que é uma energia muito pequena, mas de forma muito poderosa, essa energia se propaga no universo por causa do aéter, que é uma substância que existe no universo. O nosso grande Criador colocou lá o aéter, que exatamente conduz a energia. E é assim com que, na teoria quântica, é o que explica que as nossas orações chegam ao céu. Chegam, né? E chegam. O que a gente emana com o coração, vai. Com certeza vai. Exato. Eu consigo sentir assim, nos seus olhos, que você está feliz de estar aqui, você gravou lá, depois a gente vai falar da Rádio Conhecer também. Mas eu sinto que você está... esse ar, esse... comportamento que você está aqui, mostra que você está feliz. Agora, se a gente tem a habilidade de enxergar através da imagem, enxergar através da energia também, existem pessoas que desenvolvem muito essa habilidade, né? Com certeza. E dizem que em mundos mais elevados, para aqueles que acreditam, a gente já tem essas habilidades muito mais apuradas, né? Que aqui na terceira dimensão ainda somos muito limitados, mas que sim, a gente tem muito mais coisa para conhecer que ainda não conhece, né? Que ainda precisa desenvolver. E um dia chegaremos lá. Sim, com certeza. E você já me deu o gancho, falar em conhecer, né? Vamos falar um pouquinho da Rádio Conhecer. Foi através do Livros Mágicos que a Débora chegou à Rádio Conhecer, que é um projeto do Cid Moreira, do Sérgio Azevedo, juntamente com a Rádio Oficina. E nós temos 20 comunicadores e a Débora faz parte de um dos 20 comunicadores, que são pequenos programas que acontecem dentro da programação. E temos assuntos mais variados, né? Tem a Débora Espadoto, tem o Sérgio Azevedo, tem a Priscila Namora, que fala sobre pele, Dr. Ricardo Costa, que fala sobre coração, enfim,
conhecer vários assuntos, música, especiais de arte, os maiores mistérios do mundo e tudo mais. Como que está sendo essa experiência de você levar os livros mágicos para dentro da Rádio Conhecer? Ciro, eu estou tão feliz e tão honrada, eu te falei antes, né? Quando a gente se abre para ser instrumento mesmo, né? Estou aqui, universo, me use, né? As coisas vêm ao nosso encontro. Muitas vezes a gente fica aí focado quase numa teimosia, né, Ciro? Quero porque quero isso. E aquela mente fica ali. E a gente não abre espaço para mais nada chegar, né? E foi nesse momento de dificuldade meu aí que eu comecei a ler os livros e me abri. Falei, pronto, não tenho mais muito o que perder. Que venha, né? Algo que eu possa ajudar, enfim. E aí essas coisas vêm, né? Olha, nosso encontro aqui hoje, você me convidar para fazer parte desse projeto da Conhecer, que é tão bacana e me sinto tão honrada de fazer parte, né? E como você disse, dentro da Rádio Conhecer, eu tenho esse pequeno programinha chamado Deixa Fluir, que é uma fala muito minha, né? De deixar a vida mais fluida. E eu sempre trago dicas de livros, o que eu vou aprendendo nos livros, respondendo as perguntas do pessoal, né? Eu recebo muitas perguntas dos seguidores, do pessoal que ouve os livros, né? Débora, mas como que eu faço para meditar? Mas como que eu faço para encarar essa doença que eu estou passando? Então, eu vou buscando essas respostas nos livros mágicos, porque eles realmente são mágicos. Eles que escolhem você, né? Tem isso também. E aí eu respondo para o pessoal. Essa coisa de o livro escolher, eu adoro, né? Porque desde o início eu comecei a perceber assim, que eu queria ler um livro. E quando eu insistia de ler o livro, que às vezes vinha as pessoas me pedindo para ler um outro, ou o livro aparece para mim. É muito interessante. E às vezes quando eu não prestava atenção nesses sinais, não, quero ler esse aqui. Aí o livro ficava pesado, aí eu esquecia de ler, aí não. É assim. E aí eu falei, tá, pronto, eu não quero mais escolher, o livro que me escolha. Aí começou a vir. Agora eu tô para ler um que tava na praia, em Fortaleza. Fui sentar numa mesa, tinha um livro em cima da mesa, já estava ocupada a mesa, né? Era aquele livro que estão me pedindo há um tempão já. Olha só. E agora, caminhando aqui em São Paulo ontem, saí na rua, assim, a primeira banca de jornais, já o livro me olhando. Falei, eu tenho que ler esse livro. Então, eles que me escolhem. Bom, eu queria te perguntar uma coisa, que foi até inclusive lembrada pela nossa produtora da Rádio Conhecer, a Glauci Mello, falou, não deixa de perguntar para a Débora sobre o projeto de mentoria que você tem para as pessoas, um processo de autoajuda, que auxilia muito você a dar um prisma na sua vida, concentrar o foco e ajuda muito no conhecimento do seu próprio eu. Fala um pouquinho sobre isso. Esse é o projeto Deixa Fluir, né? Que eu gosto de falar muito, Deixa Fluir, né? Desse nome também. Para pessoas que estão buscando se autoconhecer, esse autoconhecimento. Nessa mentoria, eu coloco exatamente os passos que eu fiz desde que eu comecei a passar pelas minhas dificuldades, né? Como que eu fui passando por isso? Porque eu me percebi, hoje, né? Eu olho para trás e eu percebi que eu era uma pessoa que estava sempre em conflito comigo mesma, com dificuldade de aceitar a vida como ela era, dificuldade de aceitar meu corpo, dificuldade de aceitar tudo em mim. E hoje eu me dou conta que era uma tremenda ingratidão com Deus, com o universo que me deu a oportunidade de estar aqui vivendo, de estar aqui aprendendo. Mas eu não conseguia ver isso, né? Então eu precisei cair muitas vezes, doer muitas vezes, para despertar, né? Para olhar para mim, né? Então, é uma mentoria que traz o autoconhecimento, embasado no autoamor, né? Porque eu entendo que quando a gente se ama, a gente para de se colocar em enrascada, a gente seleciona melhor o que vai nos fazer bem, tudo em nome dessa gratidão por você ser um milagre da vida e estar aqui. Né? Então, é esse olhar que eu trago nessa mentoria, que é o meu processo, e desde que eu comecei a ler, também fiz muitos cursos, né, para poder compartilhar, para me ajudar e depois poder compartilhar. E está lá, né, disponível para as pessoas que têm interesse em fazer. A gente faz um encontro mensal,
para conversar sobre autoconhecimento, sobre as dificuldades. E está sendo muito legal, porque muitas pessoas que me escutam nos livros mágicos, que gostariam de perguntar mais, de compreender mais, de trilhar o processo de autoconhecimento comigo, têm a oportunidade e a gente faz junto, né? Fica um pouquinho mais fácil andar de mão dada com alguém, né, do que sozinho. Muito legal. E, normalmente, nesse projeto do Deixa Fluir, quais são as maiores necessidades que você encontra nas pessoas? Eu acho que é justamente a ingratidão que eu te digo. Eu percebo nas pessoas que vêm a mim, não à toa, né? Não de forma aleatória, pessoas muito parecidas comigo lá atrás. E eu também estou em processo, todos estamos o tempo inteiro, né? Mas fico muito feliz em poder já estender a mão e dizer, olha, eu estive aí. Né? Mas eu vejo que é muito essa questão da reclamação, do medo, do pavor de dar um passo, da completa insatisfação com a vida, né? E se aprisionar. A pessoa se aprisiona nas suas próprias crenças e aí a gente começa a trilhar esse caminho de autoconhecimento que é tão simples, que todo mundo passa, de um jeito ou de outro, mas ali tá junto comigo, então a pessoa se sente um pouco mais segura no processo, né? Então acho que essa é a questão que mais vem, assim, medo, insatisfação, reclamação, procrastinação. Entendi. E qual a forma das pessoas terem acesso às tuas redes sociais? Então dá uma divulgada, todo o site, os canais, todos, fala um pouquinho para o pessoal te seguir. Eu já li quase 100 livros online, em áudio, que estão disponíveis online hoje. Então, você encontra as leituras de forma gratuita no canal do YouTube e Spotify. Só digitar lá Livros Mágicos, já vai aparecer, né? E aí tem lá os títulos todos, Poder do Agora, todos assim focados no autoaprimoramento. E no meu Instagram, que é Débora, com h.spadotto, com 2 T's. Você me encontra lá, pode me enviar sua pergunta. Também respondo a pergunta no programa Deixa Fluir da Rádio Conhecer. Faço muito essa troca com os meus seguidores, né? E lá no meu Instagram você pode encontrar também o link para fazer a inscrição no Deixa Fluir. Muito bom. Agora que você conheceu um pouquinho mais dessa gauchinha querida, muito simpática, inspirada e iluminada. E olha, tem aí a oportunidade de divulgar então esse seu trabalho, esse projeto. É muito legal ter você no nosso canal. E aí, dá o nosso alô aí para o nosso pessoal, se despedindo aí do canal No Daio com o Ciro César. Olha, que maravilha! É um prazer para mim estar aqui, gente. Eu estou muito feliz, vocês não sabem. E queria dizer para vocês focarem no momento presente, né? Quando começa a gente viver muito no passado, muito no futuro, a gente desenvolve um monte de doença, né? Passado gera depressão, muito futuro gera ansiedade, e para a gente se manter conectado no presente, né? Olha para você de vez em quando, olha no espelho dentro dos seus olhos, traz para o momento presente, porque é só isso que a gente tem, né? Não tem dia de amanhã, não tem ontem, não tem nada, tem agora. E o meu agora está sendo maravilhoso. Gratidão imensa por eu estar aqui. Que bom. A gente que te agradece também. No Daio com o Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Gostou? Compartilhe com seus amigos, toque no sininho. Semana que vem tem mais no Daio com o Ciro César. Grande abraço para você, até a próxima. Muscle